Olá, turminhas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês foram de Páscoa? Foi bem? Espero que tenha sido de muita união, de muita paz, de muita alegria, você juntamente com a sua família. Bem, na nossa última aula de história, nós estudamos muitas coisas interessantes. Uma delas é que quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, eles já encontraram os indígenas aqui, lembra? Bem, uma outra coisa interessante que nós estudamos foi como surgiu o primeiro povoado que se transformou numa vila, que foi a Vila de São Vicente, e de como ela cresceu e virou uma cidade. Vocês lembram? Bem, hoje nós vamos entender qual é a diferença entre povoado, vila e cidade. Vamos ler o quadrinho aí. Bem, o Luquinha, o Theo e a Beca estão conversando. Vamos ler. Afinal, qual é a diferença entre povoado, vila e cidade? Ora, cidade nós já sabemos, é a parte urbanizada do município. Sim, isso todos nós já sabemos. Mas povoado e vila, hein? E a Beca lançou aí uma pergunta para os dois. Será que eles vão saber responder? E vocês, sabem responder? Qual é a diferença entre vila e povoado? Vocês podem escrever a resposta de vocês aí nesse espaço, combinado? Escreva com as suas palavras. Muito bem. Povoado é um grupo pequeno de pessoas, né? Poucas casas, poucas pessoas. Vocês lembram como surgiu o primeiro povoado? Foi quando Martim Afonso de Souza chegou com mais ou menos 500 pessoas e vieram morar aqui no Brasil. Eles se juntaram, formaram esse povoado. Depois esse povoado cresceu e virou uma vila. Então, o primeiro povoado tinha poucas pessoas, poucas casas. E aí, quando o povoado foi crescendo, virou uma vila. A vila tem mais pessoas, tem mais casas, e aí tem mais necessidade de comércio, de pessoas comprarem coisas, venderem coisas, e também de uma administração pública. O que é isso? Administração é você organizar, cuidar daquele lugar. Então, o governo de Portugal, ele manda construir uma Câmara Municipal, onde fica a administração, o governo. No mesmo lugar da Câmara, na parte de baixo, ficava a cadeia, né, no térreo, no porão, os prisioneiros que ficavam lá, certo? E do lado de fora, bem no meio da vila, bem no centro da vila, eles colocaram um pelourinho. O que é um pelourinho? Pelourinho é uma coluna de madeira ou de pedra, feito de madeira ou de pedra, que ficava bem no centro mesmo. Para que servia o pelourinho? Eles amarravam os criminosos e os escravizados ali para aplicar castigos, né? Uma coisa muito chata, né, pessoal? Muito feio. Mas era o que acontecia naquela época. E também servia para uma outra coisa. Ali, quando surgiam novas leis, elas eram pregadas ali, porque todo mundo passava ali, todo mundo conseguia ler e ficar sabendo das novas leis. Então vamos recapitular. Quando um povoado, então, virava uma vila, ele ganhava uma administração pública, ou seja, uma Câmara Municipal, ganhava uma cadeia e ganhava o pelourinho, certo? Bem, e como virava uma cidade? Quando essa vila crescia mais ainda, tinham mais pessoas, mais comércio, ou ela virava uma vila muito importante, os portugueses, eles homenageavam essa vila, ou seja, davam um título de cidade. Era assim que se formava a cidade na época do Brasil colônia, ou seja, o que é o Brasil colônia? É quando o Brasil ainda era de Portugal. Portugal é que governava o Brasil, certo? Vocês então vão ler a página 246 e vão relembrar para fixar tudo que nós estudamos. Vamos ler aqui, ó. Você vai ver. No início da colonização portuguesa, todas as vilas ficavam no litoral. No próximo capítulo, vamos ver como aconteceu o avanço para o interior, com o desenvolvimento de novas regiões como Minas Gerais
e Goiás, né? Então, isso nós vamos estudar mais para frente, certo? Essa próxima página é a página de atividades. Nós temos aí 2 imagens, cada imagem com uma legenda. Nós já vimos que a legenda explica a imagem. Então, vocês vão ler e vão entender cada imagem e, em seguida, fazer essas 3 atividades, a letra A, letra B e letra C. Observem aí a imagem de um pelourinho, né? Esse é um pelourinho, lembra que a gente explicou lá atrás? Uma coluna de madeira, ou feita de madeira ou de pedra, que ficava bem no centro da vila. Então, observando bem as imagens, além das legendas, vocês vão fazer essas atividades, ok? Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês.